Cerca de 45 mil estudantes cegos ou com baixa visão começaram o ano letivo de 2026 sem acesso aos livros didáticos em braille, recurso essencial para acompanhamento das aulas. A ausência do material distribuído tradicionalmente pelo Ministério da Educação marca a primeira vez em 4 décadas que não há um cronograma oficial nem garantia de fornecimento das obras adaptadas. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal O Globo e confirmada por entidades que atuam na área da acessibilidade. E esse é o nosso tema da entrevista que vamos conversar agora com Mauro Marcos Farias da Conceição, diretor-geral do Instituto Benjamin Constant. Tudo bem, Mauro? Seja bem-vindo. Bom dia, obrigado pela oportunidade de poder falar a respeito de um assunto dessa seriedade no SBT. É um prazer poder conversar com vocês, trazer algumas informações a respeito dessa situação que hoje está sendo noticiada em todo o país. Mauro, muito obrigada pela disponibilidade. Seja bem-vindo. Já começo te perguntando como e quando as instituições foram comunicadas sobre a falta desse material, porque o ano letivo já começou. Se a senhora me permite, inicialmente eu quero fazer uma breve observação a respeito dessa instituição, o Instituto Benjamin Constant. O Instituto Benjamin Constant é uma instituição criada em 1854 pelo imperador Dom Pedro II. Nós fomos, no continente americano, a primeira instituição a utilizar o Braille como ferramenta de educação e de ensino. Nós somos a segunda maior instituição em todo o continente americano, atrás apenas da Fundação Perks, que é nos Estados Unidos. Nós levamos nossos materiais, que são rodados aqui e que são pedidos para todos os países da América Latina, para todos os estados do Brasil, para países da África, como Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, e para Portugal também. Então, é uma instituição que é centenária, com seus 171 anos de existência, 171 anos voltado ao atendimento, à educação e ao ensino das pessoas cegas. Ano passado, nós não fomos oficialmente comunicados absolutamente de que haveria ou de que não haveria distribuição de livro em braille para o início do ano. Nós começamos a saber a partir de algumas informações que nos foram repassadas em agendas que a gente buscava construir em Brasília exatamente sobre a questão do livro didático em braille. Então, ou seja, não houve uma informação oficial e tampouco nós tivemos conhecimento por qualquer órgão de que essa produção e essa distribuição de livro ela teria algum tipo de lacuna, criando alguma dificuldade, como está criando, para os alunos com deficiência visual que retornam às aulas nessa semana. Ô Mauro, quais são os alunos prejudicados sem esse material adaptado? É educação infantil, é ensino fundamental, são todas as etapas de formação? Basicamente, olha, é do ensino básico. Vamos lá, é do ensino básico, a educação, digamos, a educação fundamental, no primeiro e no segundo ciclo não terá acesso diretamente aos livros, a não ser que o MEC, a informação que eu tenho é que o FNDE, não o MEC, o FNDE começou a distribuição desses livros, é a informação que nos chegou. Então, esses livros eles precisam chegar para esses alunos do ensino fundamental e do ensino médio, porque existe um edital do FNDE que vai procurar suprir esta ausência, esta lacuna, agora ainda, talvez, no início do segundo semestre. Acho que é um pouco difícil que esse edital do FNDE consiga resolver esse problema da falta de livro já no primeiro semestre. Mas, certamente, para o EJA, no segundo semestre, possivelmente o FNDE estará fazendo a distribuição desses livros. Agora, o principal afetado, os segmentos principais afetados são o primeiro segmento do ensino fundamental e o segundo segmento do ensino fundamental e, possivelmente, também o ensino regular do ensino médio.
toda a parte de formação básica, né? E como que fica o desafio, ô Mauro, diante da falta desse material, da necessidade de alunos com baixa visão ou alunos que são cegos, quais os impactos para a formação desses alunos? Porque um material adaptado chegar só no segundo semestre, nós estamos falando de pelo menos 2 bimestres de um ano letivo sem esse tipo de suporte. Eu não posso afirmar à senhora que haverá livros do ensino fundamental só no segundo semestre. Pode ser, segundo a informação que eu tive do FNDE, pode ser que essa distribuição ocorra ainda esse semestre. Pode ser. Para o segundo semestre, seriam os livros do ensino médio, que a gente chama de EJA. O ensino médio regular talvez esteja na mesma situação do ensino fundamental. Primeiro segmento e segundo segmento. Agora, é o que eu informo a todo mundo. O aluno cego, ele tem 2 ferramentas e 2 possibilidades de aprendizado. A primeira ferramenta é o ouvido, ouvir a exposição do professor. A segunda ferramenta está aqui, na palma das mãos, ou seja, nos dedos. Esses alunos que não têm a visão, eles leem os livros a partir dos dedos. Então, o que eles ouvem em sala de aula, o dedo, a partir do momento que ele tem um livro em braille, vai confirmar a informação que o professor passou ou não. No momento em que você não tem a distribuição e a oferta desses livros didáticos, se é que eles não vão ocorrer, porque há uma declaração oficial do FNDE dizendo que vai ocorrer a distribuição ainda esse semestre, não é a minha, é do FNDE. Se eles não chegarem nas salas de aula, nas escolas, é um prejuízo sem tamanho. Significa um aluno que já não tem a visão, ele apenas aprender a partir do que ele ouve da exposição do professor. Isso significa que há uma metodologia que não está sendo aplicada para estes alunos na sua plenitude. Aplicar a metodologia de ensino para esses alunos na sua plenitude significa o professor fazer a sua exposição e os alunos terem livros para poder fazer o aporte da informação recebida, tanto na sala de aula, quanto na escola, quanto em casa. Então, é um prejuízo sem tamanho para a cognição, para o ensino, para o aprendizado desses alunos. E é um prejuízo que você não consegue recuperar, porque passa a ser quase que um ano quase que perdido por falta do livro. Então, o livro didático em braille, ele é fundamental, tanto para o cego quanto para o baixa visão. O baixa visão é uma fonte ampliada, não é fonte 12, é fonte 32. Esse aluno precisa ter a letra ampliada para que ele possa fazer a leitura. Senão, assim como o aluno cego, ele vai se apoiar tão somente na exposição do professor. E isso representa um dano e um prejuízo na relação de ensino e aprendizagem. E era nesse ponto que eu queria chegar com você, Mauro. Independente se vai ser no primeiro ou no segundo semestre, nós estamos falando de um ano letivo que começa sem esse tipo de suporte para a educação básica, a formação básica desses alunos. Eu quero trazer para você agora, Mauro, a nota que nós recebemos do FNDE, que diz o seguinte: o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação mantém contratos vigentes que asseguram a entrega de livros acessíveis a estudantes cegos e com baixa visão, em quantitativo compatível com os dados do censo escolar e com a adesão dos entes federados ao programa. Além disso, está em andamento o edital de livros em braille voltado ao atendimento dos estudantes da educação de jovens e adultos, o EJA. Em 2026, conforme as demandas apresentadas pelas redes de ensino, então é o que está previsto aqui. Só vou fechar essa aspas para concluir esse raciocínio, que além disso está em andamento o edital de livros em braille voltado ao atendimento do EJA em 2026, conforme as demandas apresentadas pelas redes de ensino. Mauro, eu queria só que você comentasse sobre este posicionamento. O edital você já estava sabendo, agora temos aqui oficial um posicionamento de que vai acontecer esse edital para o EJA. Mas como que você avalia o posicionamento do FNDE em relação a essa nota oficial que eles emitiram para nós? É uma nota oficial do EJA. Eu acho que seria até antiético eu avaliar
a resposta que o EJA está dando à notícia que está circulando em toda a mídia. Até porque tanto o FNDE quanto o IBC são partes da estrutura do MEC. Então, eu não me sinto confortável em avaliar uma informação que o FNDE está passando. Eu creio que essa é a nota oficial da sua presidência e da instituição FNDE, informando que haverá distribuição de livros para o EJA. Porém, eu observo, pelas informações que eu tenho, que o EJA representa hoje alguma coisa em torno de 300 alunos e cerca de mais ou menos 1.200 livros. Isso é possível de ser cumprido sem menor dificuldade para o EJA, porque o edital está publicizado, o edital está tendo a adesão das instituições para a realização, para o cumprimento desse edital. Então, nesse quantitativo, 300 alunos e 1.200 livros, eu acho que é perfeitamente possível. O problema é o ensino fundamental. O ensino fundamental e o ensino médio regular, principalmente o ensino fundamental 1 e o ensino fundamental 2. O ensino fundamental 1 é aquele que vai do primeiro ao quinto ano e o ensino fundamental 2 é aquele que vai do sexto ao nono ano. Então, cumprir essa regra, permitir que essa fase da vida escolar seja atingida pelo livro em braille e livro adaptado, ele é fundamental. E eu desconheço se há ou não a distribuição desse livro. Até porque este livro, para ser distribuído em 2026, ele precisaria ter passado pelo IBC em 2025 para ele ser adaptado, para ele ser avaliado. Somente a partir dessa avaliação é que esses livros são distribuídos. Porque se não for feita a avaliação por este órgão de 171 anos de existência, você pode ter erros que podem prejudicar e muito, até muito mais do que a não distribuição, o ensino desses alunos. Então, as informações em braille, elas precisam ser compreensíveis para o público cego. E quem faz essa avaliação no Brasil é o Instituto Benjamin Constant. Então, assim, pelo que não foi feito ano passado, a avaliação que nós temos obrigatoriamente que realizar sobre os livros de tinta para adaptação para braille e para baixa visão, eu não sei se esse livro ele é de 2025 ou ele é de 2024, sendo que o livro de 2024 também teve um problema que ele havia nele uma informação incorreta e houve a decisão de que ele não seria publicizado por conta dessa informação incorreta. Tá, Mauro, eu só preciso acrescentar que apenas a segunda parte da nota citou especificamente o EJA. A primeira parte da nota diz que o FNDE mantém contratos vigentes que asseguram a entrega de livros acessíveis a estudantes cegos e com baixa visão, em quantitativo compatível com os dados do censo escolar. Aqui nós estamos falando da educação básica. Porém, o cenário que nós estamos trazendo aqui é da falta da distribuição de 45 mil exemplares de material adaptado. Então, alguma conta não fecha, né? Era nesse ponto que eu queria chegar. Nós confirmamos com a FNDE que para o segundo semestre está tendo um edital e os livros serão entregues. Mas a primeira parte da nota, a qual eu questionei o senhor, foi justamente em relação a que mantém contratos e garantem a entrega desses materiais. Então, a informação que nós temos é, de um lado, falando que os materiais são entregues compatíveis com o censo escolar. E do outro, nós estamos falando que 45 mil alunos estão sem esse aporte, certo? Sim. Assim, eu não posso, reafirmo para a senhora, eu não posso entrar na seara das relações contratuais que o FNDE estabelece com as prefeituras. Uma coisa é fato. O FNDE ele atua sobre solicitação. O FNDE ele não pode saber a quantidade de alunos cegos que tem em cada município, em cada estado. Essa é uma informação que as secretarias municipais, as secretarias estaduais devem repassar para o FNDE. O FNDE ele atua por demanda. Ele não pode, e obviamente, em respeito ao erário público, ele não pode sair fazendo a distribuição de livro sem saber o quantitativo exato de livros adaptados
para cegos e baixa visão, para Braille e tinta ampliada, o quantitativo de alunos que precisam desse material. E também não seria correto ele mandar sem essa informação precisa que aponta, qual é a ponta? As prefeituras, o Estado, devem informar ao FNDE. A partir deste momento, o FNDE, então, distribui com base nessas informações. Um outro fato é o censo. Esse censo escolar, me parece, que ele está subestimado, porque a informação que eu tenho do censo do IBGE é que nós temos hoje alguma coisa em torno de 45 mil ou 47 mil alunos cegos. Isso sem considerar os alunos com baixa visão, que é microcefalia, alunos com várias outras, com outros problemas na visão que o tornam baixa visão. Esse número é capaz de ampliar e muito. Então, 45 mil cegos, mas se você considerar o número de alunos com baixa visão, esse número pode aumentar consideravelmente. Então, esse número do censo escolar é que é questionável. Eu não acho que sejam só 7 mil alunos. Eu estou mais adepto a confiar na informação que o IBGE nos traz, que nós temos alguma coisa em torno de 45 a 47 mil alunos cegos, e desses 47 mil alunos cegos, material em Braille, me parece, não será chegado a tempo do período escolar deles. Sem contar os alunos com baixa visão, que necessitam, repito, de fonte ampliada, não de fonte normal 12, mas de fonte ampliada 32. Perfeito. Nós conversamos com Mauro Marcos Farias da Conceição, diretor-geral do Instituto Benjamin Constant. Muito obrigada, Mauro. Seja sempre bem-vindo. Até a próxima.